O Eduardo conseguiu chegar em algum detalhe com você, em alguma questão com você em especial, que você não precisou falar para ele? Várias sem citar, ele já foi direto ao ponto. Eu cheguei muito nervosa, tremendo muito, com receio de começar a chorar. Mas ele foi, assim, acertou tudo, me acalmou, tirou, tinha um espírito obsessor. Sim. Eu tô com o coração mais tranquilo, tô mais em paz. Exatamente o que, enfim, só a gente mesmo poderia saber, né? E nessas oportunidades, nenhuma vez você deu assim, tipo, achou que era espiritual. Você falou, mano, o pessoal tá tudo louco. Não, eu achava que era espiritual, mas eu não tava nem aí pra isso, entendeu? Ah, você só não se importava. Tipo assim, que se fere. No dia seguinte eu nem pensava mais nisso. Sei. Aí teve outra coisa que acontecia muito comigo, que os espíritos ficavam falando na minha cabeça que eu tava doente. E aí eu ia no hospital fazer um monte de exame e não era. Aí voltava. E eles ficaram fazendo um tempão isso comigo. Isso acontece com um monte de gente. É até bom falar assim. Mas ele fala, tipo, é verbal, tipo, você está doente ou tipo, puta, ótimo que você sinto fala que eu isso. estou doente. Como Ótimo é? que você falar isso. Como é que funciona? Ele chega pra você e fala assim, você tem um problema no fígado. Se você for um cara que é um pouco noiado com isso, você vai captar isso. Mano. Tô achando meu fígado meio inchado e tal, entendeu? Ele começa, claro que tem, olha como sua digestão não tá boa. Aí, tipo assim, você comeu uma coisa ontem, ele fica achando que... Aí você vai lá e escreve no Google, lá, problema no fígado, né? Aí já viu, né? Tipo assim, barriga da direita alta e dor de barriga. Aí os caras, câncer no fígado. Tipo, é sempre assim, o Google é assim. Aí o cara começa a entrar na paranoia. E ele fica na paranoia. E o pior é que às vezes o cara tem medo de ir num hospital, fazer um exame, depende de onde o cara mora, não tem também opção boa pra ele. E o cara fica lá zoado, noiado pra caramba. Eu tô cansado de receber mensagem de gente assim. Que fica achando que tá com um problema ou outro, não sei o que, e o obsessor rachando o bico. Só que aí como é que ele fala? Ele, pra mim, hoje em dia, se vier um obsessor aqui e falar alguma coisa, eu ouço as palavras dele. Mas se eu não tivesse uma mediunidade tão ostensiva, pelo menos um pensamento ia vir na minha cabeça. E é isso que Allan Kardec concluiu, por isso que ele fala que todos somos médios. Então, Allan Kardec concluiu exatamente isso. Então, assim, é um pensamento, só que é um pensamento como se fosse seu. Por isso que as pessoas que têm essa vontade de se suicidar, ouvem tipo assim, isso vai acabar. Se você se matar, vai acabar seu sofrimento. Você vai para um lugar bonito. Ninguém liga para você, porque isso... Ela fala, são os meus pensamentos. Não é pensamento dela. É um obsessor que quer que ela se suicide porque quer dominar a alma dela, entendeu? E pegar a energia para ela e escravizar ela, vamos dizer assim. Basicamente, tipo, suicídio é a pior coisa. Hoje, a sua tradução, assim, pra você vem de uma maneira verbal. O cara fala diretamente pra você e você Embora entende. os espíritos também usam a intuição comigo. Eles também podem. Certo. Mas antes não. Antes você nunca tinha tido uma que, tipo, não o cara desse falou jeito. pra você. E quando, por exemplo, na experiência com a sua tia, que você foi tentar falar com ela e o cara tentou impedir, ela sentiu ali que tava acontecendo uma coisa esquisita? Como é que para as outras pessoas Eu funciona? não lembro isso, na verdade. Mas talvez, acho que não. Se eu não me engano, não. Ela se distraiu naquele momento que ele veio falar. Ele me puxou de lado, que eu vi agora. Porque os espíritos também conseguem mostrar na tela mental essas situações, entendeu? Como nós estamos aqui no programa, ele me mostrou aqui o que aconteceu na época. Saquei. Mas você estava falando justamente de quando você entrou no espiritismo, você estava ainda você fez um parênteses aqui nas histórias, né? Aí, peraí, que parte que eu tava que eu já nem lembro. Você tava na mais. sua namorada, que quando você... Eu comecei a falar com ela. E aí ela parou de falar através dele. Isso. E aí eu comecei a ter comunicação direta, mas no começo era um pouco mais difícil. Depois foi com o tempo desenvolvendo. E aí você começou a ver eles falando. Sim. Só que é que o ver, na verdade, assim, eu acho um pouco desnecessário ver. Porque gasta energia pra ficar vendo espírito. Então, assim, ver... Porque o mundo, na verdade, espiritual, ele é outra dimensão. A gente tá no mesmo mundo que eles, só que eles estão em outra dimensão. A teoria das cordas mesmo, que eu já bem aceita pelos novos físicos teóricos e tal, que os americanos, por exemplo, muitos estudam isso e acreditam nela, os caras nem sabem o que é mundo espiritual. Nem nunca leram Allan Kardec, mas eles falam de outra dimensão que está aqui com a gente. Você pode pesquisar que eles vão falar isso. Então, para ser possível a teoria das cordas, você necessariamente tem outra dimensão. Essa dimensão é o mundo espiritual. Então, o que acontece? O mundo espiritual está aqui, nós estamos aqui fisicamente, e esses espíritos estão nessa outra dimensão, eles se comunicam com a gente, de certa forma, porque nós somos espíritos. Embora a gente esteja na matéria, cada um de nós aqui tem um espírito. Certo. E
pela glândula pineal, a glândula pineal é a glândula que tem aqui, que ela é como se fosse, por exemplo, a gente olha com os olhos, né? Então a gente olha as coisas, o nosso olho capta a luz específica do que está rebatendo aqui, isso vem para o cérebro e é processado aqui atrás. A glândula pineal é o receptor que capta essas questões espirituais e joga para o nosso cérebro processar. Então, cada médium, ele tem um tipo de mediunidade diferente, porque cada um tem um tipo de receptor, que é a glândula pineal, e também um tipo de cérebro, vamos dizer assim, preparado para mais ou menos. Então, se você pegar, por exemplo, Chico Xavier, o organismo biológico dele era muito modificado em relação ao normal, porque ele tinha, assim, essa mediunidade muito aflorada, né?